Seguimores, tudo bom? Meus amores, bom dia, certo? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso 9º capítulo, certo? Nós começamos na outra aula, na nossa aula passada. Tivemos uma aulinha bem curtinha, certo? Hoje a nossa aula vai ser um pouco mais extensa. Então vamos dar continuidade aos estudos desse capítulo que tinha muita gente ansiosa por ele, beleza? Então trava na beleza e vamos embora começar, beleza? Vamos começar trabalhando a chamada invasão dos dórios, certo, amores? Por volta do século XII, certo? A civilização micênica, a própria cidade de Micenas que nós estudamos aula passada, ela começa a entrar em declínio. A cidade de Micenas e as cidades próximas a ela, melhor dizendo, que eram herdeiras de suas práticas, começaram a entrar em declínio por fatores diversos, seja por questão climática, seja por alguns conflitos, por migrações, certo? Elas começam a entrar em declínio. Como elas começam a entrar em declínio, essa região fica fácil de ser conquistada por outros povos. E o povo que vai conquistar essa região são os chamados dórios, certo? Os dórios vão invadir essa região, que era ocupada pela cidade de Micenas e por outras cidades. Quando os dórios invadem essa região, eles mudam muita coisa. Eles destroem palácios, certo? Eles escravizam pessoas, eles acabam com cidades inteiras, saqueiam muito. Para você ter ideia, eles praticamente acabam com a escrita, porque à medida que ele vai obrigando que as pessoas fujam e vão escravizando e matando outras, acaba com que a escrita do povo micênico, a chamada Linear B, vai desaparecendo. Esse povo era um povo muito forte, principalmente porque eles dominavam o ferro. Então, durante o domínio dos dórios nessa região, eles passaram a utilizar muito o ferro. Ou seja, o povo de Micenas utilizava o bronze, fazia armas de bronze. Entre o ferro e o bronze, o ferro é muito mais duro. Uma espada de ferro, ela tem maior resistência do que uma espada de bronze. Ou seja, eles conseguiam levar mais vantagens em conflitos, certo? Então, quando esse povo violento chega nessa região que antes era ocupada pelo povo de Micenas e por outras cidades, o que é que eles começam a fazer? Como eles agem com muita violência, o povo que estava lá, ele diz, oxe, eu vou ficar nada? Esse povo é muito violento. Se eu ficar, eles vão me escravizar. Eu vou sair daqui. Então, eles fazem com que a população saia de suas cidades, certo? Por medo de serem escravizadas e mortas. E isso vai se chamar a primeira diáspora. Diáspora é fuga, certo? A primeira fuga dos gregos vai se dar por conta das invasões dos dórios. Certo, meus amores? Então esse povo foge e se estabelece em regiões próximas. Para ser mais exatos, em ilhas próximas à região da antiga cidade de Micenas, da civilização micênica. E lá eles começam a se organizar de uma forma bem rudimentar, de uma forma bem pequena, para ser mais exatos. Eles criam gado para poder sobreviver, eles plantam e colhem para poder se alimentar, certo? Eles vão se organizar em pequenas comunidades e essas comunidades vão ser divididas em clãs. Esses clãs se chamavam genos. É como se a cidade de Campina fosse bem menor do que já é e dentro dessa cidade tivesse genos. O que são genos? Genos são a união de famílias. A família A, a família B e a família C se unem e formam os genos, certo? Se unem e formam os genos. A família D, E e F formam outros genos. E juntos, todos eles formam a comunidade de Campina Grande, certo? Só que isso era bem menorzinho mesmo. Mas fica tranquilo, certo? Fica tranquilo que a gente vai te explicar bem direitinho mais à frente, ponto a ponto. Relaxa, de boa, não se estressa não, beleza? Dentro desses genos existia uma liderança, que era um homem mais velho. Ele era chefe militar, ele era juiz, ele era sacerdote para fazer os rituais religiosos, e essa função era passada de pai para filho. Ou seja, os genos compostos pela família A, B e C
tinha um líder escolhido por eles, certo? E esse líder era um homem mais velho e ele era responsável por ter essas funções militares, de juiz e de sacerdote. Com o tempo, esses gênios começam a crescer e eles vão disputar entre os outros, certo? Melhores terras e mais influência, certo, meus amores? É importante agora a gente falar de uma coisa hiper mega legal que muitos gostam, que alguns já leram, a chamada Ilíada e a Odisseia. A Ilíada e a Odisseia são duas das mais importantes obras da literatura grega, certo? Elas foram atribuídas a um carinha chamado Homero, que era um poeta grego, que viveu por volta do século IX a.C. As obras de Homero, elas são extremamente importantes para que a gente saiba informações daquele período. Por quê? Quando os dórios chegaram, eles destruíram praticamente tudo, então não se tinha muitas informações. As informações que vão se ter vão ser das obras de Homero. E as obras dele que mais se destacam são a Ilíada e a Odisseia, beleza? A Ilíada, ela vai contar a história de um guerreiro chamado Aquiles, que é um semideus, certo? Aquiles, um guerreiro aqueu, certo? Ele vai contar a história dele na Guerra de Troia, certo? A Guerra de Troia foi uma guerra travada entre os gregos, certo? Os aqueus, e os troianos, beleza? Essa guerra começa quando Paris, filho do rei de Troia, sequestra a rainha Helena, esposa de Menelau, que é rei de Esparta. E isso vai gerar uma guerra, um conflito bastante significativo, certo? Até um tempo desse, até hoje na realidade, alguns historiadores ficam dizendo: Troia existiu, Troia não existiu, foi uma obra ficcional ou não. Né? Eles ficam nesse debate. É uma história que não pode ser dita que é realidade. Mas o que a gente pode dizer é que com essa obra, a Ilíada, melhor dizendo, de Homero, a gente consegue ter informações dos costumes dos gregos, das práticas que os gregos faziam. Beleza? Outra, amores, é a Odisseia, também de Homero. Ela narra a história de Ulisses, ou Odisseu, que é um herói grego que também lutou na Guerra de Troia, e ele vai narrar a história da volta de Ulisses de Troia para a sua cidade, para a ilha de Ítaca. Essa volta vai durar, esse regresso vai demorar 10 anos e é repleto de aventuras. Encontro com Cíclopes, quase que não sai, né, Cíclopes? Encontro com Cíclopes, sereias, enfim, outros elementos da mitologia grega. Então, Homero, ele é extremamente importante para que a gente conheça os elementos da cultura grega, certo? Ele vai ser extremamente fundamental. Aí nós temos o cavalo de Troia, certo? Aquele que vai ser responsável por levar soldados para dentro da cidade de Troia, certo? Então, as obras de Homero, elas vão ser fundamentais, elas serão extremamente relevantes, certo? Ela vai ser conhecida como sendo o marco inicial da Antiguidade Clássica. A Antiguidade Clássica é o momento que é marcado pela influência da cultura grega e romana, que aí a gente chama de greco-romana, certo? Que vai fazer com que o mundo passe a funcionar, a se organizar de outra forma. Traduzindo, a Antiguidade Clássica é um momento da antiguidade onde a cultura grega e romana influenciam a humanidade como um todo. Beleza? Amores. É importante a gente falar das polis. As polis, elas eram o nome dados às cidades, certo? Os gregos chamavam suas cidades de polis. É muito semelhante às cidades-estados. Podemos até dizer que são cidades-estados, mas elas têm algumas diferenças de outras cidades-estados que nós estudamos no decorrer das nossas aulas. Diferenças como coisas que são pontuais, mas que não vai fazer com que a gente que não vai dificultar muito a nossa vida. Um exemplo, os chamados cidadãos, certo? Nas polis, nem todo mundo que habitava ela era chamado de cidadão, certo? Para ser um cidadão, era necessário você ser homem,
certo? Homem grego, adulto e tem que ser livre. Se você fosse mulher, estrangeiro ou escravizado, você não tinha importância. Os grupos que importavam eram os homens gregos, adultos, efetivamente, e livres. Somente eles poderiam participar das decisões políticas das cidades. Mulheres e estrangeiros, os estrangeiros se chamavam de metecos, eles tinham uma posição mais baixa na sociedade e eles possuíam direitos limitados ou praticamente nenhum direito, certo? São algumas das principais diferenças, beleza? Nas outras cidades-estados que nós estudamos em outras localidades, as pessoas que habitavam a cidade, com exceção dos escravizados, elas eram consideradas cidadãos, elas tinham influência. Aqui na Grécia, não. Para você ser considerado cidadão, era necessário que você fosse homem grego, certo? E livre, beleza? Adulto, mulheres e crianças e estrangeiros não tinham tanta importância, beleza, meus amores? As polis, elas eram muito injustas, certo? A população mais pobre, elas acabava praticamente sem nenhuma terra ou com poucas terras férteis. Isso faz com que eles comecem a sair, com que os pobres comecem a sair e vão em direção a outras cidades ou outras localidades, fazendo com que o território que tinha povo grego aumentasse consideravelmente. Olhem o mapa aí, nós conseguimos ver. Ou seja, eles saíram em diversas direções em busca de melhores condições de vida. Beleza, amores? Então, polis é a forma que os gregos chamam suas cidades-estados. Elas possuíam algumas diferenças, como os cidadãos só eram os homens adultos e livres, beleza? Mulheres, crianças, escravizados e estrangeiros não eram considerados cidadãos, não tinham importância política. Somente os homens adultos, certo, e livres conseguiam participar da política, beleza? Coloquem isso, isso é fundamental. O titio vai cobrar isso em prova, beleza? Só era considerado cidadão homens livres, certo? E adultos. Gregos, vale se alertar, beleza? Só era considerado cidadão homem grego, adulto e livre, beleza? Avancemos. A organização. Como é que estava organizada a cidade-estado? Eles tinham a chamada Acrópole, que era uma cidade fortificada, certo? Ela era erguida no alto de uma colina. E lá era o centro religioso, onde ficavam os templos dos deuses, que eram os protetores da polis, bem como o Palácio Real, que era um local de destaque, certo? Existia também a Ágora. A Ágora é um dos principais espaços. Por quê? Porque lá na Ágora, certo, vai ser onde eles vão realizar alguns festejos, certo? Como também assuntos relacionados à política. A polis é na Ágora que acontece a vida política da Grécia. É na Ágora que acontece a vida política. É na Ágora onde os homens vão votar determinadas ações, vão votar e escolher determinadas propostas. Beleza? Então a Ágora era um dos espaços mais importantes. Existia a Haste, certo? Que era a área urbana da polis. Era protegida por muralhas. E existia a Cora, que era a área rural da polis, beleza? Ali viviam agricultores e pastores, responsáveis por plantações e por pastorear ovelhas e cabras. Assim estava organizada a polis, beleza? Professor, dessas partes, quais são as mais importantes? A Acrópole, que é onde ficava o templo e o palácio real, e a Ágora. Eu diria que para a prova mesmo, a bem importante seria a Ágora, beleza? Vamos avançar. Aí um assunto que muitos de vocês são apaixonados, certo? Muitos de vocês são completamente aficionados por isso. Por isso, os deuses gregos,
certo? Ou seja, as divindades gregas. Os gregos, eles possuíam uma quantidade absurda de deuses. Eles eram politeístas, eles cultuavam diversos deuses, certo? Segundo os mitos gregos, os deuses viviam no Olimpo, que era a montanha mais alta da Grécia. Esses deuses, eles eram imortais, mas embora fossem imortais, eles possuíam várias características humanas. Eles sentiam raiva, eles sentiam amor, eles sentiam ciúmes, eles sentiam inveja. Beleza? Embora fossem deuses e fossem considerados imortais, eles frequentemente se relacionavam com mortais, com seres humanos normal. E isso fazia com que se gerasse, com que se trouxesse ao mundo os chamados semideuses. Nós temos como exemplo Hércules, beleza? Hércules foi um dos semideuses mais famosos. Nós temos também Aquiles, certo? Hércules, ele era famoso por sua força descomunal, certo? Dizem que Hércules era filho de Zeus, beleza? Outro semideus muito importante é Aquiles. Dizem que Aquiles foi mergulhado pelos deuses a partir do seu calcanhar num rio, e isso atribuiu a ele a possibilidade de ser protegido praticamente por todos contra todos os ataques. No corpo de Aquiles só existia um único local, que era o local vulnerável, onde poderia se infligir ferimentos a ele, que era o chamado calcanhar, o calcanhar de Aquiles. E dizem que Aquiles ele morre na guerra de Troia por ser ferido por uma flecha justamente nesse calcanhar. Olha que azar, né? O cara tem o corpo todo para levar uma flechada e leva justo no calcanhar, que é onde vai matá-lo, né? Esse termo, calcanhar de Aquiles, inclusive, é utilizado aqui por nós, no Brasil, certo? Para designar uma espécie de fragilidade que alguém possa vir a ter. Beleza, meus amores? Os deuses, nós temos diversos. Eu coloquei somente alguns, certo? Nós temos a Zeus, que é deus do trovão. Nós temos a deusa Afrodite, certo? Que é a deusa do amor. Nós temos Apolo, que é o deus da guerra. Nós temos Artemis, né? Que é a deusa caçadora. Artemis, nós temos inclusive um Artemis aqui na nossa aula, né, gente? Artemis da turma, seu professor gosta muito de você. Então, nós temos Artemis, que é a deusa caçadora, Atena, que é a deusa da sabedoria, nós temos Hades, que é o deus dos mortos, ou seja, nós temos uma diversidade. Eu não coloquei nem todos, eu coloquei somente alguns desses deuses. Beleza, meus amores? Não destaquei nem todos, somente alguns, certo? Então a gente consegue ver, só uma dicasinha, várias deusas mostrando a importância das mulheres. A deusa da sabedoria, a deusa caçadora, a deusa do amor. Embora as mulheres na sociedade grega elas estivessem inferiores aos homens, na sociedade grega elas estavam inferiores aos homens, certo? Na maioria das cidades gregas, melhor dizendo, embora elas estivessem inferiores aos homens, as divindades, parte significativa delas eram mulheres. De Atena, com a deusa da sabedoria, a Artemis, a Afrodite, certo? Uma quantidade absurda de divindades que eram mulheres. Beleza, amores? Na aula de hoje, nós vimos a invasão dos dórios, certo? Quando eles chegam na civilização micênica, eles destroem praticamente tudo, certo? Obrigam os gregos que estavam lá, os povos micênicos, a fugir daquela região e fazem com que eles façam a chamada primeira diáspora. Eles vão se estabelecer em alguns locais de uma forma agora bem mais simples, bem menor, vão se organizar em núcleos bem menores, certo? Essas comunidades elas eram divididas em clãs e esses clãs se chamavam genos. Os genos eram famílias que se uniam, certo? Eram famílias que se uniam e que vão governar determinada região. E eles diziam, acreditavam inclusive que surgiam-se
todas as pessoas dos gêneros de um mesmo ancestral. Até, eles diziam às vezes até que esse ancestral ele era praticamente divino. Então nós temos aqui os gêneros que se organizavam. Em termos de economia, eles passaram agora a terem uma agricultura de subsistência e viviam pastoreando ovelhas, gado, beleza? Com o passar do tempo, esses gêneros crescem e vão se desenvolver as chamadas cidades-estados. Eu destaquei também as obras da Ilíada e Odisseia, que são obras de Homero. E eu disse a vocês que essas obras eram extremamente importantes para que a gente soubesse os costumes da Grécia Antiga. Certo, meus amores? Beleza? Destaquei para vocês que a polis era praticamente era muito semelhante a uma cidade-estado, só que tinha algumas diferenças, como, muito bem, isso mesmo, é igual a Dora, né? Que vocês dizem que eu sou igual a Dora, que eu faço, é isso mesmo. Então, é isso mesmo, isso mesmo. A polis, certo? Nem todo mundo era considerado cidadão. Quem era considerado cidadão na polis era quem? Isso mesmo, homem, certo? Grego, e livre. Mulheres e crianças estrangeiros, eles eram? Não. E o que é que os homens podiam com relação às mulheres? O que é que os homens podiam que as mulheres, os estrangeiros e as crianças não podiam? Eles podiam participar da vida política. Muito bem, vocês são 10, beleza? Outra coisa, nós falamos dos deuses, que eram vários, que eles tinham características humanas como inveja, amor, raiva, certo? E que eles se relacionavam, às vezes, com seres humanos, gerando assim os semideuses. Beleza, meus amores? Então a aulinha de hoje foi bastante intensa. Na próxima aula nós vamos terminar o capítulo 9, certo? E nós vamos terminar o capítulo 9, quase que não sai. E vamos nos preparar para entrar no 10º. Um cheiro bem grande. Tchau, tchau. Fica com Deus.